Salve, salve, alquimistas! Continuando a aula anterior, nós falamos sobre a eletrosfera. Agora, a gente vai falar da distribuição eletrônica, beleza? Olha que diagrama maravilhoso que a gente vai aprender hoje. Pessoal, para quem viu a aula anterior, eu falei que a eletrosfera ela possui as camadas e dentro das camadas os subníveis de energia, tá certo? E que cada camada, cada subnível comportava um número exato de elétrons, tá? Vamos entender como que a gente vai distribuir esses elétrons nas camadas, então? Olha lá, a gente vai distribuir utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, pessoal, ele vai ajudar a gente a distribuir nas camadas certas, na sequência certa, os elétrons de cada átomo, tá certo? Então o diagrama, ele começa aqui, ó. Aqui é o início. Ele começa aqui, ó. 1s2, aí volta, tá vendo? Caminhozinho. Ele volta para cá. 2s2, aí ele volta para cima. 2p6, 3s2, aí ele volta para cima. 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e assim por diante, tá? Aí a gente tem a sequência da distribuição aqui, que é a sequência desse diagrama, certo? O que esse diagrama significa? O que representa esse 2p6, 1s2? O númerozão da frente aqui, ó, o 1, ele representa a camada, o nível, tá? Lembra da camada? Era a camada K, é a camada 1. L, camada 2. M, camada 3. N, O, P e Q, certo? Então, primeira camada, camada K. O S é o subnível onde o elétron está localizado. Então, perdão. Então, a gente tem camada 1, subnível S, com a quantidade de elétrons que eu tenho. Tá certo? Então é assim que a gente representa. Eu quero falar que na camada 3, no subnível D, tem... O D cabe até 10 elétrons, lembra? Só que eu posso colocar menos. No camada 3, subnível D, tem 5 elétrons. Então é assim que eu represento. Beleza? Só que, para fazer a distribuição, a gente tem que seguir essa ordem. É obrigatório seguir essa ordem. Tá bom? A gente não pode ir colocando um para lá, um para cá, que nem eu falei para vocês. A gente tem que ir preenchendo numa sequência lógica, numa sequência correta. E a sequência correta é essa sequência aqui do diagrama de Linus-Pauling. Certo? Se a gente for contar o diagrama inteiro aqui, a quantidade de elétrons, dá o total de 118 elétrons, tá bom? Que é a quantidade de elementos que a gente tem, mas mais para frente a gente vê isso, tá bom? E como que a gente vai fazer essa distribuição? Vamos lá para os exercícios. Antes de ir para o exercício, olha só um adendo que eu coloquei para vocês. A camada de valência é a camada mais externa do átomo. Então, a última camada do átomo recebe o nome de camada de valência. E ela é importante para a gente poder fazer as ligações químicas daqui para frente. Tá? Então, eu vou precisar apontar ou saber identificar quantos elétrons tem na última camada, ou na camada de valência. Beleza? Vamos lá para vocês entenderem melhor como que a gente faz isso daqui. Ó, faça a distribuição eletrônica dos átomos abaixo, apontando os elétrons da camada de valência. Beleza. Aula de elemento químico. Se eu não tenho carga aqui, qual que é o meu número de elétrons desse átomo? Se eu não tenho carga, menor número é o número atômico, maior número é o número de massa. O número atômico Z, para um átomo neutro, é igual ao número de elétrons. Lembrou? Então eu tenho 8 elétrons nesse átomo. Lembra a aula de elementos químicos. Se você não lembra, volta lá. Tem vídeo no canal sobre isso também. 8 elétrons. Se eu tenho 8 elétrons, eu vou começar a distribuição daqui.
Vamos lá. 1s2. Por que eu coloquei 2? Porque comporta no máximo 2. Eu vou ter que ir colocando os elétrons até chegar no 8. 1s2. Depois volta 2s2. 2s2. Quantos elétrons eu coloquei até agora? 2, 4. Beleza, vamos continuar. Volto. 2p6. 2p6. Quantos elétrons? 2 mais 2, 4, mais 6, 8. 8 elétrons, passou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui nesse último e vou completar para dar 8. Aqui está dando 10, certo? Então, eu vou retirar 2. Em vez de 6, eu vou colocar 4. Lembrando que eu posso colocar menos elétrons do que a camada comporta, mas eu não posso colocar mais. Se o P comporta até 6, ele pode comportar 4 tranquilamente. Vamos ver? Eu tenho 2, 4, 8. Pronto. Essa é a distribuição do oxigênio. Beleza? Agora eu preciso apontar quantos elétrons da camada de valência. A camada de valência é a última camada. Aqui eu tenho camada 1 e camada 2. Certo? Ó, tenho camada 2. Então, qual que é a camada mais externa? É a camada 2. Então, eu tenho esses elétrons na camada 2 e eu tenho esses elétrons na camada 2. Eu tenho 2 mais 4 elétrons na última camada. Então, a minha camada de valência é a camada 2 com 4 mais 2, com 6 elétrons. Deixa eu apagar porque eu não sei porque eu coloquei igual. Segunda camada com 6 elétrons nessa última camada, nessa camada de valência. Beleza? É assim que a gente vai fazer. Vamos para o próximo, ó. Cálcio. Novamente, seguindo a distribuição. Quantos elétrons? Não tem nenhuma carga, átomo neutro, então o número de elétrons é igual ao número atômico. 20 elétrons. Vamos lá. Vamos começar pelo 1s2, sempre a mesma sequência, tá, gente? 1s2, 2s2, 2p6, depois do 2p6, 3s2, fazer um pouco mais para cima que eu estou caindo aqui. Depois do 3s2, 3p6, depois do 3p6, 4s2. Vamos ver quantos elétrons? Esse 2 ficou esquisito. Vou apagar esse 2. 2. Aí, ficou melhorzinho. Eu tenho 2, 4, 10. 12, 18, 20. Aí, bateu. 20. Fechei aqui. 20 elétrons. Essa é a minha distribuição para o átomo de cálcio, então. Tá? Camada de valência. Qual que é a camada mais externa? Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Opa! Então, a camada mais externa é essa aqui, ó. A quarta camada. Então, a camada de valência é a quarta camada. Com quantos elétrons? 2 elétrons. Com 2 elétrons. Show de bola? Próximo. Olha só que interessante que a gente pode fazer, gente. Aqui essa distribuição não foi até o 20? Esse átomo aqui, ó, não tem carga, logo, número atômico é igual ao número de elétrons. Ele vai até o 32. Se eu sei que até aqui tem 20, e a distribuição eletrônica sempre segue essa regra, essa sequência, eu posso copiar do de cima, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Opa, cheguei aqui, eu sei que tem 20, certo? Porque eu copiei daqui de cima. Vamos continuar agora daqui, ó. 4s2, 3d10. Ó, já andou bastante, hein? 3d10. Se até aqui eu tinha 20, com mais 10 eu tenho 30. Então eu preciso colocar só mais 2. Depois do 3d10 veio 4p6.
4p, só que eu preciso de só 2 para completar 32. Então, 4p, 2. Pronto, vamos contar? 2, 4, 10. 12, 18, 20. 32. Beleza, 32. Camada de valência. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 4. Opa, eu tenho camada 4, então, como a minha última camada. Ah, mas ele não está junto. Não precisa estar junto. É a quarta camada, tá vendo? Quarta camada, quarta camada. É a mesma camada. Eu tenho 2 elétrons no subnível S na quarta camada. E eu tenho 2 elétrons no subnível P na quarta camada. Então, a minha camada de valência é a quarta camada. Com quantos elétrons? 2. Mais 2, com 4 elétrons na camada de valência. Chique! Muito de boa, né, gente? A distribuição. Vamos lá, mais uma. Do ferro, só que ó, dessa vez ele tem carga. Ó. Dessa vez ele tem carga. O que vai mudar? Eu vou fazer a distribuição com os 26. E aí depois eu me preocupo com a carga, tá? Pra gente não acabar se perdendo. Vamos lá. Mesma sequência, galera. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos parar aqui, vamos ver quantos elétrons a gente já tem. 2, 4, 10. 12, 18, 20. Eu preciso de 26. Depois do 4s2, ó, 4s2, vem o 3d10. Eu já tenho 20. Então eu vou colocar 3d6 para completar os 26. Chique, beleza. Só que, tá vendo que ele tem 3 prótons a mais? Eu tenho 3 cargas positivas a mais. Logo, eu tenho 3 elétrons a menos. Então, de 26 elétrons que eu teria para um átomo neutro, eu vou ter 23 elétrons. Porque ele tem 3 prótons a mais. Isso aqui não é um número de prótons. É um número atômico que é igual ao número de prótons. Se eu tenho 3 prótons a mais, eu tenho 23 elétrons. Então, não é 26, não são 26 elétrons, são 23. Logo eu apago o 6 ali e coloco o 3. Vamos ver se está tudo certo? 2, 4, 10, 12, 18, 23. Beleza. Essa é a distribuição do íon de ferro. Um cátion, né? Fe3+, ferro 3+. Camada de valência desse átomo. Camada 4, ó. Camada mais externa. Então eu tenho quarta camada. Quantos elétrons na quarta camada? 2 elétrons. Maravilha? Mais um íon. Olha lá. Só que dessa vez carga negativa, hein? Vamos fazer a distribuição com 16. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos parar aqui, vamos ver quantos que já deu. 2, 4, 10, 12, 18. Opa, eu preciso de 16, certo? Então, esse último aqui, vou colocar 4 só. 2, 4, 10, 12, 16. Beleza? 12, 13, 14, 15, 16. Só que eu tenho duas cargas negativas. Ou seja, eu tenho 2 elétrons a mais que esse número de prótons aqui. Se eu tenho 2 elétrons a mais, eu tenho 2 elétrons a mais que esses 16. Logo, eu tenho 18. Se eu tenho 18, eu vou aumentar mais 2 aqui. 2, 4, 10, 12, 18. Beleza? Então, essa é a distribuição eletrônica do enxofre 2-. Camada de valência. Última camada. Eu tenho aqui, ó, a última camada, camada 3, e tem mais um aqui. Eu tenho 2,
e 6. Eu tenho a camada 3 como sendo a camada de valência, terceira camada, com 8 elétrons. Chique? Beleza, pessoal. Então, é isso aí. Essa é a distribuição. A gente vai seguindo essa sequência e vai fazendo a distribuição do átomo. Se for um átomo neutro, a gente segue um número atômico. Se for um átomo com carga, a gente faz essa correção ali, final. Beleza? Eu não vou fazer esse daqui. Esse aqui eu vou deixar para você fazer, para você praticar, até o 54. Beleza? Faz aí, tenta fazer. Não deixa de acompanhar as próximas aulas que a gente vai resolver exercício ainda sobre isso. Beleza? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.